Capítulo 630. O líder da seita do corpo celestial chamava-se Flight Ken, um homem na casa dos 30. Seu rosto magro tinha bigodes marrons e tatuagens horríveis em seu pescoço. Ele foi trazido na frente de Klein por Luan. Ele parecia esfarrapado, como se tivesse sofrido a mais severa tortura mental. Excelência, enquanto estava sendo capturado, ele ficou trocando sua inteligência por força, e está à beira de um colapso mental. Luan relatou os fatos, ignorando a possibilidade de que o almirante Amirius pudesse entender os detalhes exatos. Isso é perfeito. Klein já estava preocupado que, como lunático, o Flight Ken se recusasse a responder suas perguntas enquanto estivesse sob pressão mental. Dessa forma, teria que correr o risco de dispensar seus subordinados e tentar canalizar espíritos. Ao olhar friamente para Flight Ken, a mão esquerda de Klein exibia um brilho dourado sob a cobertura da mesa. Ele havia escolhido a alma do interrogador na fome rastejante. E o interrogador era a sequência 7 do caminho do árbitro do almirante Amirius. No fundo dos olhos de Klein, dois relâmpagos indistintos apareceram quando se sobrepuseram à figura do Flight Ken. Perfuração psíquica estava pronto para o ataque. No entanto, Klein não usou diretamente o poder, pois estava apenas no nível de sequência 7. Assim que o usasse na frente de Luan, imediatamente se exporia ao secretário loiro. Com a pressão fornecida pela perfuração psíquica no corpo espiritual de Flight Ken, Klein sentou-se lá como o verdadeiro almirante Amirius, enquanto dizia em voz profunda: "Você conhece Cynthia?" Enquanto falava, ergueu a mão direita e balançou o chifre preto de rinoceronte em miniatura na palma da mão. "Qual é a sua utilidade?" O desanimado Flight Ken tremeu ao sentir como se uma adaga estivesse sendo apontada para sua psique, capaz de penetrá-lo a qualquer momento. Ele não pôde deixar de abaixar a cabeça enquanto gaguejava: "Sim, eu a conheço. Cynthia, a senhorita. Cynthia desejava ter um filho com Vossa Excelência, um filho com poderes Beyonder. Ela foi apresentada a mim por seus pais. É um colar de proliferação criado com a concessão da aura da deusa. Ao consumir seu pó e usá-lo por longos períodos de tempo, ele será capaz de tornar Vossa Excelência incapaz de resistir a ela." Klein ouviu em silêncio enquanto estava meio convencido pela explicação do Flight Ken. No entanto, ainda tinha suas dúvidas. Ele acreditava que esse era parcialmente o objetivo de Cynthia. Esta bela mulher desejava ter um filho com o almirante Amirius, por vontade própria ou por insistência de outros. Isso pode ser visto por sua persistência mesmo depois de ela ter sofrido mutação. Embora os aristocratas do reino Loen não gostassem ou mesmo discriminassem os seus filhos ilegítimos, era situacional. Uma criança que herdasse com sucesso as características Beyonder de seu pai também receberia importância. Aquelas famílias antigas que conheciam muitos segredos viam isso com importância, e a família Rievelde era uma dessas famílias. Além disso, o almirante Amirius é um homem severo e antiquado na superfície, mas é alguém que valoriza seus relacionamentos. Até mesmo um filho ilegítimo receberia seu amor e teria importância atribuída. Essa pode ser a verdadeira razão pela qual Cynthia estava ansiosa para ter seu filho. Klein suspirou interiormente. A dúvida em relação à resposta de Flight Ken estava concentrada nos verdadeiros efeitos do colar de proliferação, bem como na possibilidade da seita do corpo celestial enganar deliberadamente Cynthia. Ao fortalecer a pressão provocada pela perfuração psíquica, Klein silenciosamente olhou nos olhos de Flight Ken até que ele não aguentou mais e baixou a cabeça novamente. "Que outros usos esse colar tem?" Klein sacudiu o pingente rachado. Seu tom era calmo, como se conhecesse todos os segredos.
Suas perguntas eram apenas para obter a confirmação final. Uma pressão indescritível inundou Flight Ken, que já estava à beira de um colapso mental. Ele caiu no chão e gritou quase histericamente: "Isto pode corromper você." Enquanto Cynthia consumisse o pó moído e recitasse sinceramente o nome honorífico da Mãe Árvore do Desejo, qualquer homem que fizesse sexo com ela e tivesse um filho com sucesso seria corrompido. Isso fará com que você se torne um crente da Árvore Mãe do Desejo, para se tornar um adorador dela. Então é assim. Klein entendeu instantaneamente toda a história e não ficou mais intrigado com a mutação que aconteceu naquela mesma noite. O objetivo da seita do corpo celestial é usar Cynthia e o colar de proliferação, que parece um objeto comum, para corromper o almirante Amirius, fazendo com que esta importante figura militar do reino de Loen se torne o crente devoto da Árvore Mãe do Desejo. Ele pode então ajudar sua seita a se desenvolver e fornecer-lhes proteção. A chave para o sucesso deste método é que ele seja suficientemente oculto e normal. Não está de forma alguma diretamente ligado a termos como poder, ataque e terror. Portanto, depois de 3 rejeições minhas, Cynthia foi incapaz de expulsar de seu corpo as forças corruptivas do pó do colar de proliferação. Ela gradualmente atingiu seu limite e finalmente se conectou com a Árvore Mãe do Desejo e acabou com o que parecia ser uma mutação repentina. Portanto, o monstro após a mutação não foi capaz de representar qualquer ameaça ao verdadeiro almirante Amirius. Até mesmo o uso do amuleto da Nona Lei resolveu facilmente o problema. Isto porque este não era o resultado que a seita do corpo celestial desejava ter. Eles queriam que o almirante Amirius fosse secretamente corrompido e não lutar contra esse semideus. Klein silenciosamente olhou para o secretário Luan. Luan também obteve uma compreensão aproximada de toda a situação. Ele imediatamente abaixou a cabeça e disse em voz profunda: "Excelência, foi nosso descuido. Nós apenas monitoramos a senhorita Cynthia e os empregados daqui, sem expandir o monitoramento para seus amigos e familiares. Estou disposto a aceitar qualquer punição por isso, mesmo que você me mande para a corte marcial." Como o verdadeiro almirante responderia? Klein mais uma vez mergulhou no personagem Amirius, vivenciando sua recente dor, desamparo, tristeza e raiva. Ele manteve sua postura sentada e disse severamente: "Deixaremos isso para mais tarde." O significado oculto por trás desta frase significava: "Vou decidir com base no seu próximo desempenho." Luan ficou surpreso por um segundo, aparentemente achando inacreditável o leve castigo do almirante. Klein semicerrou os olhos e disse em voz profunda: "Meu pai, o falecido Conde Rievelde, uma vez me ensinou isso. Ele disse para perdoar o primeiro erro de um subordinado. Luan, você, assim como os outros guarda-costas, deveriam ser gratos por sua benevolência." O olhar de Luan brilhou enquanto ele respirava silenciosamente. Ele não estava mais tão calmo, pois disse com seriedade: "Sua benevolência é admirável. Eu prometo minha maior lealdade a você, além de meus princípios, Deus e reino. O orgulho em você é extremamente exagerado." Klein não acreditou nele quando disse aparentemente calmo: "Há uma segunda metade do ditado, que é puna-os pelo segundo erro." Luan assentiu, sem surpresa com isso. Klein voltou seu olhar para Flight Ken, que estava caído no chão. Ele pressionou sem mudar de expressão: "Quem instigou você a fazer isso?" Do ponto de vista dele, a resposta do Flight Ken foi provavelmente que eles haviam planejado isso. Depois de entrar em contato com Cynthia e saber de seus pedidos e saber quem era seu amante, a seita do corpo celestial corajosamente teve a ideia de corromper o almirante naval Amirius.
Flight olhou para a esquerda e para a direita um tanto neuroticamente, enquanto dizia apreensivamente, e era a árvore mãe do desejo. Ela me instigou a fazer isso em meu sonho. No começo, eu só queria emprestar a Cynthia o colar da proliferação e que ela o usasse. Nunca planejei que ela consumisse o pó. Instigado pela árvore mãe do desejo? Isso é quase equivalente a uma revelação. Klein quase franziu a testa. Embora o almirante Amirius seja uma figura importante do exército de Loen e o comandante de mais alto escalão do Mar Sônia Central, tornando sua posição e poder bastante tremendos, não deveria ser importante o suficiente para que uma deusa do mal estivesse de olho nele. No entanto, não sou um deus do mal. Não tenho como compreender seu processo de pensamento. Talvez a corrupção de Amirius seja para planos subsequentes. Sim, não posso eliminar a possibilidade de que Flight Ken esteja mentindo. Terei que confirmar mais tarde. Klein pensou antes de perguntar severamente: quando você teve esse sonho? Flight forçou um sorriso cheio de medo e disse: e era noite de 4 de fevereiro, sexta-feira passada. Eu me lembro disso muito claramente. 4 de fevereiro. Klein refletiu sobre a data, momentaneamente incapaz de encontrar algo especial sobre ela. Após 2 segundos de silêncio, ele se virou para perguntar: que relação você tem com a escola de pensamento rosa? Que relação a árvore mãe do desejo tem com o Deus acorrentado? Ele não estava preocupado que o almirante Amirius já soubesse disso, com o secretário Luan tendo um certo entendimento do assunto. Isso poderia ser facilmente entendido como uma pergunta de confirmação. Flight Ken revelou um olhar apaixonado que dificilmente conseguia manter. Nós somos um ramo da escola de pensamento rosa. Meu mentor é o santo da escola de pensamento rosa, Zatuen. O Deus acorrentado é outra manifestação da árvore mãe do desejo. A árvore mãe do desejo é a verdadeira e única divindade que supera os 7 deuses e o verdadeiro Criador. Excelência, você é um candidato a ser um adorador dela. Quem não pode se gabar? Dá para entender que a árvore mãe do desejo é uma faceta do Deus acorrentado? De acordo com o espírito maligno nas ruínas subterrâneas, suspeito de ser o anjo vermelho Médici, o caminho do prisioneiro e o caminho do diabo podem ser intercambiados. Portanto, não é surpresa que o Deus acorrentado da escola de pensamento rosa possa magnificar os vários desejos das criaturas. Eles têm as facções de resistência e indulgência internamente. Isso combina com a situação. Klein pensou enquanto virava a cabeça para Luan e dizia: saia um pouco. Ele planejava questionar Flight Ken sobre se ele havia feito algo de mal e se era adequado para ser a refeição da fome rastejante. Sim, Excelência. Luan não perguntou o porquê enquanto saía rapidamente do escritório e fechava a porta atrás de si. Depois que o som ecoante da porta se fechando diminuiu, todo o escritório de repente ficou em silêncio. Era como se estivesse isolado do mundo exterior. Os poderes Beyonder de um barão da corrupção? A distorção de fechamento da porta para selar o escritório? Muito atencioso, Klein ponderou por alguns segundos enquanto recordava a série de pensamentos que teve anteriormente. Por isso, ele perguntou de repente: 6 de fevereiro. O que você fez no domingo à noite? Flight Ken ficou surpreso ao dizer: seguimos a revelação dada pela Mãe Árvore do Desejo e, usando o colar de proliferação e um fio de cabelo obtido de um vagabundo em particular, realizamos um ritual para aumentar a gula do vagabundo. O vagabundo substituto do almirante Amirius foi realmente morto por você. Foi para evitar que o almirante fosse embora e, consequentemente, caísse numa armadilha para poder fazer sexo com Cynthia e acabar sendo corrompido? Klein instantaneamente conectou todos os assuntos. E minha aparição proporcionou outra possibilidade que coincidentemente destruiu esse plano.
Coincidência. Isso não está certo. Quando as palavras coincidência surgiram em sua mente, Klein de repente se lembrou da peculiaridade de 4 de fevereiro, o dia em que a árvore mãe do desejo deu a Flight Ken uma revelação no sonho. Foi o primeiro dia em que ele chegou à Ilha Orave. Ponto.